A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado que nós tenhamos cometido contra ti, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e lava-nos, Senhor, com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, acampa eles em volta da nossa casa, do nosso bairro, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, a casa de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Sitia, Senhor, cada estado, capital, município, distrito, bairro, Senhor, em nome de Jesus. Que a nação brasileira seja varrida pelo exército do Deus vivo. Faz o mesmo, Senhor, em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor e na Europa, Senhor. E aviva o teu povo, Senhor. Sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te convidamos, Senhor, seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Passamos todo o controle, o domínio, a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, muitos são as aflições do justo, Senhor. Há enfermos no nosso meio, Senhor. Há aqueles que estão em grande angústia. Nós te pedimos, Senhor, manda, designe, Senhor, os teus anjos, Senhor. Vá até aonde é necessário, Senhor. Nas UTIs, nos hospitais, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, todo mal-estar, toda enfermidade, espírito de enfermidade, nós ordenamos que saia em nome de Jesus dos corpos dos irmãos, em nome de Jesus, e vão para o abismo em nome de Jesus. Oramos e pedimos que a medula de todos os nossos amados irmãos produza sangue em excelência e o sistema imunológico seja totalmente sujeito ao nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Eu convido os irmãos para abrirem no Salmo 121, que diz assim: elevo os olhos para os montes, ou vamos dizer, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, amados? Glória a Deus. Michele, faz uma oração. Vamos fazer uma oração intercessória, queridos. Eu convido a todos os irmãos que estão em casa, aqueles que estão passando por alguma necessidade maior, alguma aflição, eu te convido para que você venha. Vamos tirar um momento de intercessão. Aqueles que orem línguas, né? Que o Espírito Santo de Deus nos dirija, que a palavra, que o Senhor coloque nos nossos lábios a sua palavra, aquilo que está no coração do Senhor. Amém? Amém. Paizinho querido, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua grandeza e bondade e misericórdia com as nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu nos amaste primeiro e nos tiraste, Senhor, do charco de lodo e nos trouxeste para o teu reino de amor, para o teu reino de luz.
E hoje, Senhor, podemos viver sabendo e confiando que somos filhos do Deus Altíssimo, daquele que era, que é e que pronto há de vir, pronto há de nos buscar e nos recolher deste mundo perverso. Te agradecemos, querido Senhor, por confiar em cada um de nós, apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todas as nossas lutas. Tu confiaste dons e talentos a cada um de nós. E que maravilha, Senhor, que o Deus que criou todo o universo olhou para nós e encontrou em nós alguém com quem compartilhar dons e talentos. Nós não merecemos e jamais, jamais mereceríamos, Senhor, porque nós, longe de Ti, não passamos de imundície. Mas eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Teu amor é tão grande por nossas vidas, que Tu não nos vê como nós somos, mas Tu nos vê como nós seremos, transformados cada vez mais pelo Teu Santo Espírito. Obrigada, querido. Obrigada, 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 Jesus amado. Obrigada por ter transformado as nossas vidas. E continua, Espírito Santo, a operar em nós toda a transformação que é necessária ainda. Tudo aquilo que nós precisamos ainda, Senhor. Obrigada, querido, por nunca ter desistido de nós. E apesar de todas as lutas, de todas as dores, de todas as enfermidades, de todos, Senhor, que as pessoas que assistem, que nós aqui, Senhor, já lutamos e já passamos nessa vida. O Senhor nunca nos deixou só. E não é nesse momento que nos deixará só, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando teu amigo João Carlos Marques ainda era vivo, Tu disseste que passaríamos por uma grande tribulação como essa que está acontecendo agora, que não é a tribulação bíblica, mas é uma luta, Senhor. E Tu disseste que de São Paulo para cima seria um Deus nos acuda, mas que o Senhor guardaria os seus. Pai, eu sou uma das Tuas. A minha mãe, a minha família, o Ayrton, a família dele, cada pessoa que assiste agora ao vivo, que assistirá posteriormente, que é Teu, Senhor. Nós somos Teus e clamamos a Ti, para que Tu te lembres da Tua palavra, Senhor, e para que Tu visites a casa de cada um. Pai, onde os Teus, que se chamam pelo Teu nome, Senhor, foram contaminados por esse vírus de forma involuntária, Senhor, se cuidaram, Senhor, tomaram as precauções devidas, mas foram atingidos. Eu clamo a Ti para que Tu te lembres desta palavra, que Tu visite essas pessoas imediatamente, Senhor, e tire eles da morte, tire eles do caminho da morte. A Tua palavra diz que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Senhor, estende a Tua vara e o Teu cajado para todos os irmãos que estão no vale da sombra da morte nesse momento e resgata eles deste lugar. Em nome de Jesus nós oramos, porque Tu disseste que o que pedíssemos ao Pai em Teu nome o Pai atenderia. E mais uma vez eu repito, Tu não é homem para que minta, Senhor. Se Tu disseste isso, então essa palavra, essa oração precisa ser atendida, vai ser atendida, porque o Senhor é fiel à Sua palavra. O Senhor é fiel à Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, também quero orar por aqueles que, Senhor, se contaminaram com esse vírus por imprudência. Por achar que era uma gripe aleatória, achar que era algo das mídias, Senhor, achar que era besteira e formas de manipulação.
Eu peço a Ti, Senhor, aí nesse caso, eu apelo a Ti as Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E eu clamo a Ti, Senhor, que no próximo amanhecer as Tuas misericórdias se renovem sobre esses irmãos. E da mesma forma, o Senhor resgate eles do vale da sombra da morte, mas que eles voltem, Senhor, a uma vida saudável, com a consciência, Senhor, de que precisam arrepender-se dessa forma leviana de ter conduzido o seu caminhar nesse tempo. Pai, eu peço a Ti também, Senhor, que todos os irmãos que têm empresa, têm negócio, Senhor, e que estão lutando para manter aberta. E eu oro por aqueles que não são nossos irmãos ainda, Senhor, para que eles Te conheçam através de um milagre. Senhor, socorre, Pai, socorre essas pessoas, socorre cada um, Senhor, socorre aqueles, Pai, que são éticos, que são corretos, que buscam, Senhor, dar empregos, que contribuem para o crescimento da nossa nação. Eu peço a Ti que os socorra, Senhor, em nome de Jesus, e que, Senhor, Te revele aqueles que não Te conhecem e que estão passando por essa luta. Que seja nesse momento a oportunidade deles terem um encontro contigo, Senhor. A Tua palavra diz que o sol nasce para todos, Senhor. Então eles também podem ter nesse momento de luta uma oportunidade de Te conhecer, de ter um encontro contigo. Porque o encontro contigo, Senhor, ele transforma as nossas vidas. Todos nós precisamos ter encontros diários contigo, Senhor. E esse culto iniciou e nós queremos, Senhor, convidar o Senhor a estar aqui, porque estamos aqui esperando esse encontro diário contigo. Fala com cada um de nós, fala poderosamente, Senhor. Usa a boca da Tua filha, Senhor, que quando ela abrir a boca não seja ela falando, mas seja o Senhor trazendo diretamente do Teu reino um pão quente, um pão fresco, uma palavra viva para cada coração. Eu oro, Senhor, e Te agradeço e peço que Tu, Espírito Santo, visite cada pessoa e fale profundamente aquilo que cada um precisa entender e precisa ouvir para esse dia, Pai. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, porque Tu és bom, porque Tu és bom, porque Tu és muito, muito bom. Obrigada, querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém, como dizia o pastor João Carlos. Glória a Deus, queridos. Então, amados, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre cada um de nós a sua porção dobrada, para nós passarmos por esse tempo em graça, na graça do Senhor, na obediência do Senhor, em nome de Jesus. Eu pensando hoje, estava pensando, Senhor, sobre o que eu vou falar para os Teus filhos hoje. E pensando. Aí o Senhor me lembrou da palavra que Ele me deu essa semana, lá em Abacuque 2:1, que fala assim: a resposta do Senhor. As orações de Abacuque, o clamor de Abacuque, as queixas daquele profeta, e também pode ser a resposta do Senhor às nossas queixas, aos nossos questionamentos, às nossas orações. E diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos ler de novo? Por-me-ei na minha torre de vigia. Você tem torre de vigia na sua casa? O que seria hoje a nossa torre de vigia? Seria o horário da qual você consagra ao Senhor para orar a Ele, para ler a sua palavra. Pode ser durante a madrugada, para quando você acorda, orar ao Senhor, buscar a sua presença, né? Então, ou pode simplesmente ser um lugar alto,
Muitos costumam orar nos montes, né? Por-me-ei na minha torre de vigia. Então, amados, posso me colocar em jejum, posso tirar um horário para orar ao Senhor, né? Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Nós, amados, vamos nos colocar... Como é que nós podemos fazer isso hoje? Vou consagrar uns dias de oração e jejum, num determinado horário, ou num determinado local da casa, né? E subirei para a fortaleza das rochas. Quem é a fortaleza das rochas, amados? É Jesus. Para ver o que Deus, ou o que Jesus, através do Espírito Santo, me der de resposta à minha oração, às minhas perguntas, às minhas queixas. Amém? Você pode dizer, mas não está escrito isso. Mas nós podemos entender. Mas no 2 diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Qual é a visão que nós possamos hoje passar correndo, que ela está em tábuas, amados? Cristo foi crucificado numa cruz. De que é a cruz? De madeira, né? Madeira lembra tábua. E tu pode passar correndo. Se tu vê uma cruz, tu imediatamente lembra-se de quê? Da morte e da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Nós lembramos, ninguém precisa falar. Ninguém no mundo inteiro, quem é cristão, não importa. Passou de carro, de avião, se em algum local tiver lá uma igreja com uma cruz, ou qualquer cruz, vai lembrar de quê? Vai lembrar de Jesus. A resposta para tudo está na obra da cruz. Que interessante isso, né? Da morte e da ressurreição da cruz. Então, queridos, todos os questionamentos, todas as necessidades, todos os pedidos de oração, tudo que nós temos aqui, amados, nós encontramos a resposta na cruz, na obra da cruz. Então, por-me-ei na minha torre de vigia, vou tirar uns dias para estar orando, né? Me colocarei sobre a fortaleza e vigiarei. A nossa fortaleza, é Jesus, tá? E o Espírito Santo, amados. Muitas vezes a gente pede e dá um amém e nem ouve o que o Espírito vai falar. Porque muitas vezes o Senhor coloca, não fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, nos coloca uma vontade, ou vem sempre ao nosso pensamento uma palavra, ou a lembrança de uma palavra. E quando eu pensava, qual será a palavra que o Senhor tem para o dia de hoje? Né? Porque eu podia falar muitas coisas, mas de preferência que seja sempre aquilo que o Espírito Santo colocar no coração. E eu lembro que logo que eu me converti, eu orava, Senhor, não me deixa, eu não quero ser enganada. Já fui muitos anos enganada. Então não me deixa eu me confundir, não quero ser enganada de jeito e forma alguma. Eu quero que o teu Espírito Santo, que tu, Senhor, coloca no meu coração, na minha vontade, o teu querer. Que essa sempre seja a nossa oração. Porque muitas vezes a gente pede, Senhor, eu te peço isso, Senhor, me dá aquilo. E sempre temos que colocar assim, mas se for da tua vontade. Porque eu posso desejar muito algo e aquilo até ser uma coisa boa, mas aquilo servir de pedra de tropeço lá na frente. Ou aquilo não ser, como se diz, não ser uma boa opção. Eu lembro de um irmão nosso muito querido, né, que esteve aqui junto conosco várias vezes, e durante muitas vezes ele pedia oração pela aposentadoria dele. E já tinha dado tudo certo, já tinham mandado pagar e ele nunca conseguia receber. E a gente orou e aquilo durante muito tempo angustiou o coração dele,
né? Mas é muito interessante, amados, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E final do ano passado, isso levou anos e anos, com tudo certo, o tribunal, o juiz já tinha determinado tudo, e ele não conseguia receber, e passou muito tempo, não sei quanto tempo exatamente, quantos anos, né, nesta angústia. Aí eu lembro que algumas vezes ele dizia: não, irmã, me ajuda a orar, porque o Senhor liberando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu ficava ouvindo, né, eu vou abençoar, aí eu vou ofertar. Eu ficava ouvindo e ficava ouvindo. Eu vou dizer que eu só ouvia, porque eu não sentia nada sobre aquilo. E passou muito tempo e ele não recebeu. Final do ano passado, quando ele mudou, acho que um pouco o tom da oração, né, já estava tudo certo, ia levar não sei quanto tempo para ele receber. E aonde ele morava, pediram para ele sair da casa, porque precisavam da casa dele, para um parente morar, uma coisa assim. Puxa vida, e aquilo não estava, vamos dizer, nos planos, né? Era um local bom, com tudo direitinho. E aí ele e a esposa foram orar. Eles oraram, se ajoelharam, clamaram ao Senhor, e veio no coração que era para eles andar ali por perto, da onde eles moravam. E eles foram, conversaram, falaram com o pessoal conhecido deles, e alguém disse: olha, quem sabe você vai lá na frente no lado do mercado tal, na frente do estacionamento tal, uma coisa assim, e fala tem uma senhora lá que quer vender a casa, ou quer alugar a casa, uma coisa assim. Aí eles foram até lá, e a casa era muito boa, só que ela queria vender, ela não podia alugar. Aí eles ficaram pensando, aí, e tinha uma data. Eles não disseram não para aquela senhora, né? Mas eles disseram: nós vamos orar e vamos ver. Aí eles voltaram para casa, oraram ao Senhor, e tinha uma data da qual eles tinham que dar a entrada, né? Se eles ficassem com a casa. Não só eles tinham que dar um valor alto até, digamos assim, fim do mês, vamos dizer. E eles tinham 2 semanas para chegar ao final do mês. Imagina. Aí eles foram para casa, voltaram para casa e oraram. Quando eles terminaram de orar, a advogada dele ligou e disse: olha, tu pode vir, que dia tu pode vir receber, porque já está liberado a tua aposentadoria. E ele: como assim? Foi adiantado o pagamento em 9 meses, não me engano, né? Foi mais ou menos isso. Era para novembro e foi tipo assim lá por março, abril, uma coisa assim, fevereiro. Foi no início do ano. E eles ficaram impactados. E o valor, queridos, que ele recebeu do que tinha de atraso, essas coisas, foi exatamente a entrada que eles tinham que dar em dinheiro para aquela senhora, né? Foi muito impressionante. E R$1.000 a mais, não sei quantos a mais, que pagava toda a documentação de transferência, tudo. E eles assumiram daí um financiamento. Então foi muito interessante isso, né? Muito tremendo. E aí eles vieram há pouco tempo aqui em casa, conversando, deram testemunho, né? Eu disse: pá, que tremendo. E ele ainda me disse: bah, pastor, eu até disse na época, assim, que eu queria... Daí eu olhei para ele e ri, né? Eu disse: mas sabe o que aconteceu? Veio no tempo certo. Porque se essa aposentadoria, esse dinheiro teu, tivesse vindo naquela época que tu tinha uma casa alugada, tu estava bem, vamos dizer assim, né? Tu tinha outras ideias, mas não veio, porque era para este tempo agora,
que vocês não tinham casa, né? Então, num tempo difícil, Deus os abençoou e eles conseguiram comprar a casa deles, com todas as estruturas, com tudo que eles precisavam. Então, assim, o cuidado e o zelo de Deus. E eles têm feito uma coisa muito interessante. Uma vez por mês, eles fazem doação de roupas e de alimentos, de cestas básicas. Então eles colocam na frente da casa deles, né? Eles colocam colocam as roupas, separam tudo e como se diz, as sacolas econômicas lá. Então Deus tem ajudado tremendamente eles também, e eles também estão podendo ajudar. E isso, amados, isso é o quê? Isso fala de quê? Fala de fé. Então, se tem alguma coisa que está demorando aí, certamente, talvez o propósito, o que tu queira fazer, talvez não seja o correto. Porque então ele diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E coloca no meu coração, na minha mente, a tua vontade e o teu querer. Porque daí as coisas não se perdem. Já pensou se eles tivessem recebido lá atrás, eles queriam ajudar fulano, ciclano, dar oferta aqui, dar oferta ali, eles iam estar sem o dinheiro, né? E sem casa. Agora eles têm uma casa, o valor que eles pagam por mês é o preço de um aluguel, né? Oi? Sim, sim. Então, assim, ó, Deus é muito cuidadoso e zeloso, amados. E nunca se esqueçam também que quem alcança os pobres, aos que não têm, às viúvas, aos órfãos, empresta a Deus. E Deus, Deus é tremendo, amados. Como se diz, a poupança celestial é extraordinária. Amém, queridos? Então, enquanto eu pensava sobre isso, qual será a palavra? O que será que o Senhor quer falar hoje? E me veio de relatar as coisas da fé. Então, e o Senhor me lembrou até essa semana. Alguns anos atrás, nós fomos visitados em final de ano, era um pouco antes do Natal, eu não lembro o ano, por um casal. E essa mulher, né, ela estava grávida de uma menininha, e ela tinha um menino, eu acho que tinha uns 4 para 5 anos, ou 5 anos mais ou menos, acho que uns 4 para 5 anos, o Arthur. E esta criança não comia, e chorava e não comia, e era uma coisa assim, fizeram exame de tudo que vocês possam imaginar, não achavam nada. E eles vieram aqui para ouvir o do pastor João Carlos. Eles estavam, acho que num restaurante em Porto Alegre, perto de um hospital onde eles estavam fazendo exames, e uma irmã estava sentada e Deus falou com ela a respeito daquela criança, que era para chegar naquela mesa e dizer que Deus tinha um propósito na vida daquela família e daquele menino em especial. E ela se encheu de coragem e falou isso. E aí ela disse: olha, eles moravam aqui em São Leopoldo, lá em São Leopoldo, assim, vai um pastor João Carlos Marques, e eles vieram aqui. E eu lembro que eles pediram oração para esse menino. E eu lembro que na época o pastor João Carlos Marques pediu para o pai e a mãe se levantarem, ou se ajoelharem, não lembro, darem as mãos. Pediu para mim ungí-los, e que eles, a partir daqueles dias, eles iam fazer não sei quantos dias de oração, em cada um deles ajoelhados no lado da cama, segurando as suas mãos, para que Deus os fortalecesse para o que viria. E o que viria e o que veio, acho que lá pelos dias 22, 23 de dezembro, mais ou menos, eles não aguentaram mais, a criança não conseguia comer. E era um menino lindo. E aí eles levaram para o hospital, o mesmo que já tinham levado não sei quantas vezes, e Deus botou um anjo, uma médica anjo lá, que olhou assim para a criança e disse: o que essa criança tem? Assim, tá, manda fazer na mesma hora uma cintila, uma toma, uma ressonância, e apareceu um câncer que ele tinha na parte aqui do cerebelo. Imagina,
uma coisa difícil, né? E o diagnóstico, o prognóstico era terrível. Era fazer uma cirurgia de urgência, entrar com químio, com rádio, com tudo, mas acho que eles fizeram químio antes, foi um caos. Imagina ela grávida, de quase ganhando bebê. Eu não me lembro quantos meses ela estava grávida. Eu sei que eles ficaram, acho que quase 6 meses, não lembro quantos meses com essa criança, com esse menino internado, e ela grávida. E quando ele fazia as químias, as rádios, ela não poderia ficar perto porque ela estava grávida, mas você sabe como é que é mãe, né? Mãe é uma leoa. Ela não queria nem saber, ela desobedecia e ficava, e ele se acalmava junto com ela. Então, assim, e passou esse processo assim, que Deus o livre. E eu lembro que um dia ele fez a cirurgia. Ele estava na UTI e os médicos disseram para a mãe que ela não tivesse grandes esperanças, que talvez se ele vivesse ele ia ser um vegetal, como a gente costuma falar. E eu lembro que na época o pastor João Carlos Marques deu para ela deu um lenço que era para colocar no menino. E eles fizeram isso. E muito interessante que daí a criança não saía tipo assim, não ficou, já estava só com O2 na UTI, só com O2 por catéter, não estava entubada, mas tipo assim, não acordava. Aí eu lembro que Deus me deu uma palavra e eu fui até lá, aí entrei na UTI e Deus me deu aquela palavra do filho daquela viúva, que era para soprar 7 vezes nas narinas dele. E eu lembro que eu falei para ela, li a palavra que Deus tinha me mostrado. Aí eu pedi para ela contar enquanto eu ia profeticamente assoprar nas narinas da criança. Foi muito impressionante que ela começou a contar e o inimigo, como se diz, fez alguma confusão. Tipo assim, ela contava 1, 3, 8. Daí eu olhei assim, Senhor, o que é isso? E na hora, tá repreendido em nome de Jesus. Aí nisso ela precisou descer. Aí quando ela desceu, eu peguei a mão da criança, né? E fiz o que o Senhor tinha mandado, segundo aquela palavra. Quando eu terminei de orar das 7 vezes, ele abriu os olhos, não mais com o olhar perdido, abriu os olhos, e o pai dele chegou na hora, e a partir dali aquela criança, hoje ela está viva, graças a Deus. Acho que já faz uns 5 anos isso. Ela está curada. E Deus fez um milagre tremendo. E na época, eu lembro quando o pastor João Carlos pediu para mim ungir eles, eu pensei, por que mas eu entendi, né? Eu entendi. Então, amados, se Deus manda, nós temos simplesmente que obedecer, não questionar. Quem sou eu para questionar? Eu, Senhor. Mas eu não digo sempre, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Usa-me como tu queres, né? Então, quem sou eu para ficar questionando? Mas ontem eu não orei, ontem eu não sei o quê. Mas nós somos vasos de barros na mão do Senhor, na mão do oleiro verdadeiro, queridos. Então, foi muito tremendo, e aí o Senhor me lembrou disso essa semana, porque algum tempo atrás, a mãe do Arthur pediu oração pelo tio dela, que estava internado com Covid-19 lá no norte do país. Eu não lembro mais exatamente em que estado. Muito mal. E, por incrível, eu orei, lembro que eu orei, fiz a oração aqui, como fiz para todo mundo, né? Mandei uma oração para ela também. E, milagrosamente, ele conseguiu sair da UTI, não está mais entubado, ele já está, milagrosamente recuperado, já está andando, já está melhorando, né? Então, assim, este é o nosso Deus, queridos.
Essa é a mensagem que nós nunca podemos esquecer. Lembra da cruz? Lembra da cruz? Qual é a mensagem da cruz? Pela fé em Jesus Cristo, somos salvos, somos curados, somos restaurados, somos libertos no nome de Jesus. Então, queridos, essa semana foi muito interessante de lembrar disso. E lembrei de outra coisa junto. Foi esses dias aí, a minha colega estava com o seu pai desenganado no hospital, e, estava entubado tudo, e o médico da UTI disse: olha, ele provavelmente vai ir a óbito na UTI. Não tinha o que fazer, estava em estado terrível. E ele tem uma doença lá que eu não lembro mais o nome. E aí, todo mundo, e ela estava muito agoniada, todo mundo chateado, né? E a gente tem um grupo, né? Eu mandei no grupo assim, mandei que Deus abençoasse, etc. Mas mandei para ela em particular, eu disse: olha, quando a pessoa está em coma, ela ouve. Então, quando tu entrar na UTI, tu ora a ele dizendo: pai, em nome de Jesus, abençoo. Eu conduzi que ela declarasse aquela oração para ele, aos ouvidos dele, porque ele ouviria, né? E orei, e eu disse: Senhor, faz o teu milagre em nome de Jesus. Mas eu vou dizer, é no nome de Jesus. E, por incrível que pareça, amados, tremendamente, eles creram, eu creio, que essa semana ela publicou agradecimento às orações, e que milagrosamente o seu pai tinha saído da UTI. E estava só com um catéterzinho lá de O2, o mínimo, né? E então assim, eu disse: oh, glória a Deus, né? É pela fé, queridos. Não importa que não importa se o prognóstico é péssimo. Importa que a mensagem da cruz é poderosa, amados. É poderosa. Pela fé. E aí me fiquei lembrando, né? Pela fé, lembro que Abraão, quando velho, o Senhor disse para ele que ele seria pai de nações, que ele ia ter filhos, né? Tanto que mandou ele contar as estrelas do céu, ou as areias, se é possível contar os grãos de areia, não é verdade? E ele, amados, e não foi imediatamente que ele recebeu essa palavra que ele foi pai. Ainda passou alguns anos, e aos 100 anos ele foi pai. Oh, glória! 100 anos, amados. Então, queridos, não importa o tempo, importa o quê? Que temos fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não se esqueça então, queridos, aqui na própria Bíblia, quantas são os exemplos de fé. Nós temos a mulher do fluxo de sangue. Lembra que pela fé ela pensava que se eu tocar, ainda que seja nas orlas das suas vestes, né, serei curada. Oh, glória! Imagina! Ou o cego de Jericó, essa passagem sempre ela toca muito profundamente em mim, porque o cego estava lá, e imagina, lá no local onde ele ficava pedindo esmola, e aquele burburinho de gente, quando todos vinham os 70 que andavam com Jesus, iam à frente, né? A Bíblia sugere que eram 140, eram os 12 apóstolos e os 70 iam na frente, e outra parte dizia os outros 70. Então imagina que tremendo isso. Então iam à frente dizendo: Jesus, o Nazareno, ele está chegando, ele vai vir. Então o que acontecia? As pessoas traziam os seus endemoniados, os doentes, os enfermos, os opressos, para onde Jesus ia passar. Tanto imagina, Jesus vai passar na rua principal da tua cidade. Então todo mundo sai, né? Todo mundo leva aquele burburinho, né? Aquele barulho. Então tu imagina que o cego ouviu tudo aquilo e deve ter perguntado: o que está acontecendo? O que está havendo? Ah, é Jesus, o Nazareno, ele está chegando. Aonde? E ele seguiu o quê? Ainda que tropeçando, ele seguiu
o barulho, seguiu para onde ia aquele burburinho de pessoas. E ele não sabia, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que, acho que não sei quantas vezes, Jesus disse, está na frente dele: o que queres que te faça? Né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga aí, queridos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha casa, da minha família, dos meus bens, da minha saúde. Porque tu acha que só o cego de Jericó pode ser curado, ou a mulher do fluxo de sangue? Jesus é o mesmo ontem, hoje, será de eternidade, eternidade. Ele é sempre tempo presente. Ele, o poder do Senhor, o poder do Altíssimo, a obra da cruz, ela é perfeita. Ser curado, querido, ser curado radicalmente, ser curado em nome de Jesus. Não importa se tu estás entubado, não importa se está numa UTI, não importa se tu está, como diriam os outros, com o pé na cova. Pela fé em Jesus Cristo, ser curado. Ser curado. A morte, o Senhor a venceu. E em Cristo Jesus você também já venceu. Porque o sangue de Jesus te cobre do alto da cabeça até a planta dos teus pés. Em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém, amados? Glória a Deus. Então, queridos, outro exemplo de fé extraordinária. Lembra de Elias, quando ele matou todos os profetas de Baal e de Jezabel? Ele fugiu e foi lá para o deserto, né? E lá tinha naquele lugar, Deus mandava o quê? Mandava os corvos levar alimento para ele, até o dia que o Senhor disse para ele estava escondido naquela caverna, né? Disse, tipo assim: Elias, hoje o Senhor pode dizer João, Antônio, Pedro, Felipe, Maria. Quais são os nomes dos irmãos que estão escritos aqui ou estão participando? Ouça o teu nome, querido. O que estás fazendo? Este é o momento dos cristãos fazerem a diferença aqui neste planeta, amados. Este é o tempo de orar e ter fé e crer em nome de Jesus que serão curados aqueles a quem você dirigir a oração, que serão salvos, ainda que morram, mas sejam salvos em Jesus, que não tenham morte eterna. Amém, queridos? Então, lembre que Elias lá escondido, né? Deus disse para ele o quê? Vá a Sarepta. Lá serás alimentado por uma viúva. Imagina que ele pensou que era uma viúva milionária. Aí ele chega, né? Ele anda. E não andou uma milha, ele andou bastante. Lembro disso? Dá uma olhadinha depois lá na Bíblia. E aí ele chega lá e tem uma viúva juntando uns gravetinhos, né? E ele diz para ela: faça um pão, né? Um bolo. E ela diz: só tenho um bocadinho, né? Faria para mim e meu filho, comeríamos e morreríamos. Mas, pela palavra do profeta, amados, ela fez o quê? Ela pegou aquele resto de farinha, fez o pão e levou e deu ao profeta. E aconteceu o quê, amados? Nunca mais faltou farinha durante aqueles 3 anos e pouco que teve seca sobre a terra, de acordo com a palavra de Deus, a palavra do profeta que ordenou que não choveria por 3 anos e meio, se não me engano, sobre Israel. E assim não choveu. Então, queridos, aquela farinha se multiplicou e eles se alimentaram e não passaram fome. E isso, amados, foi no tempo da lei. Imagina hoje
Imagina hoje, amados. Eu pergunto como é que nós iríamos orar por provisão de alimentos, pelo milagre, se não tivesse nenhuma crise. Hã? Como? Eu nunca vi ninguém que tem dinheiro comprar um monte de coisa ou não comprar e orar para que se multiplique. Não. Às vezes, quando se tem muito dinheiro, nem se agradece as coisas que compram. E muitas vezes nem alcança o necessitado. Então, amados, não esqueça que temos que partir o pão. Temos que abençoar para sermos abençoados. Amém? Outra passagem muito tremenda também é do paralítico, aquele no tanque de Betesda. Lembram dele? Que tinha lá um local onde as pessoas tomavam banho, né? E vinha um anjo e movimentava as águas. E se alguém conseguia se jogar nas águas, o primeiro que se joga, eu acho, não sei se era o primeiro, aqueles que conseguissem se jogar nas águas, no momento que o anjo movimentasse as águas, eram curados. Aí tu imagina um paralítico. Que dificuldade. E talvez era um paralítico. Quanto tempo aquele paralítico estava lá tentando se jogar no momento certo para que ele conseguisse ser curado. Lembram disso? E Betesda significa, amados, lugar de misericórdia divina. Mas Jesus, se Deus quisesse, podia pegar o anjo, ajudar aquele paralítico lá. Mas o que Deus fez? Durante tanto tempo ele não conseguia, mas Jesus foi até ele. O lugar, a pessoa de misericórdia, ele estava no lugar de misericórdia divina, mas a pessoa de misericórdia, a pessoa de Jesus, foi em pessoa e ele foi radicalmente curado. Que coisa tremenda isso. E outra passagem que para mim é muito extraordinária, é um exemplo extraordinário de fé, está lá em Mateus 15, vamos abrir. Mateus 15. Fala da mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera... 21, desculpe. A mulher cananeia, capítulo 15, versículo 21. Desculpe, amados. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós, tipo assim, ai, manda essa chata embora. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse: fui enviado para os judeus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada, sã. Então, amados, que coisa mais tremenda. Continuando aqui, diz assim, ó: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo aos montes, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo
coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam. Os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Senhor Deus de Israel. Oh, glória, que coisa mais maravilhada, mais maravilhosa, mais extraordinária, mais tremenda, amados. Olha, se essas palavras, tudo aqui, que nós passamos assim correndo, não te trouxeram ânimo, ordena a tua alma que se sujeite a Jesus, viu? Se sujeite no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós temos que andar não pelo que vemos, andar pela fé, andar com graça, andar com alegria, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, queridos. Outra grande maravilha foi a multiplicação dos pães, dos peixes. Aquele monte, eu imagino que essas pessoas que foram curadas, aonde Jesus ia, elas iam atrás. Queriam ficar perto, porque como diz aqui, a quem muito pecou, a quem muitos pecados foram perdoados, muito ama. Porque sabe da onde saiu, sabe a situação terrível de uma cegueira, de um vício, da morte, que o Senhor os livrou, trouxe para a sua luz, para a vida dele. Então, amados, é muito tremendo, queridos, é muito tremendo. Um pouco antes de nós começarmos aqui o nosso culto, eu estava ali folheando a Bíblia, aí comecei a ler lá em Apocalipse, comecei a ler. E, gente, sempre quando a gente lê, porque a palavra é viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, que separa corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, amados, estava lendo e algumas palavras saltou ao entendimento. E eu fiquei lendo e, puxa, que coisa mais boa. Como é maravilhoso isso, porque a palavra é viva todos os dias. Se tu está meio deprimido com essa situação toda, tu não está conseguindo agradecer a Deus, então vai lá, pega as orações de Davi, ora, Senhor, faço o clamor de Davi. Senhor, eu não sei mais como orar, eu quero te agradecer, Senhor, quero te louvar, né? Ordena que toda enfermidade vá embora do teu corpo, que o teu sistema imunológico combata o bom combate, né? Se sujeita ao nome de Jesus, que a tua medula produza sangue em excelência, que tudo que há em ti, todo o teu corpo, as tuas células se sujeita ao nome de Jesus, reconhece o nosso Criador. Então, queridos, não se esqueça da verdade de Cristo, não da minha verdade, não da tua verdade, mas da verdade em Cristo. Amém? E, amados, aqui como nós lemos em Abacuque, que fala, me porei na torre alta, na torre de vigia, para ouvir do Senhor. Então, amados, a minha sugestão é: ore, jejue, tire um tempo. Se você não sabe como fazer, o que fazer, né? Como você proceder em cima de tantas situações situações diferentes, né? Situações que urgem uma direção adequada do Senhor, né? Não podemos, vamos ter, como se diz, direções humanas, mas com a direção do Senhor, para que elas deem certo, que elas sejam certeiras e não tragam confusão. Então, queridos, é o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se conserte dos seus maus caminhos, peça perdão dos seus pecados, se levante de onde caiu, não peques mais, na medida
todos os dias, peça perdão pelos seus pecados. Aqueles que você pecou intencionalmente e aqueles que você nem reparou. Aquilo que falou, que olhou, que viu, que pensou, que desejou, né? Então, no final do dia, Senhor, ou quando você vai dormir, ou na hora do teu banho, Senhor, eu sempre lembro, é impossível tomar banho sem lembrar quando o pastor João Carlos dizia: Senhor, eu me lavo por fora e o Senhor me lava, me limpa por dentro. Amém, queridos? Glória a Deus. E peça, tire um tempo de intercessão, de oração e peça: Senhor, não afaste de mim o teu Santo Espírito. Senhor, derrama uma unção renovada, uma dose extra do teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, dos meus filhos, dos meus parentes, dos meus irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Que nós precisamos transbordar do Espírito Santo de Deus para realizar sinais, prodígios, curas e maravilhas no nome dele. Amém, amados? Não é no teu nome nem no meu nome, mas é no nome que é sobre todos os nomes, nos céus e na terra, e debaixo da terra e sobre todos os universos. Jesus Cristo, o de Nazaré. Em Romanos 8, amados, no versículo... No versículo 26, fala assim: a intercessão do Espírito. Também o Espírito, com letra maiúscula, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ajuda-nos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, o Espírito Santo de Deus, ele é o amigo do noivo, ele é aquele que vai conduzir a noiva em segurança ao encontro do noivo. Então, nós, amados, nós precisamos que o Espírito Santo nos dirija, nos conduza, nos mostre, nos ensine, faça tudo, amados. Não se mova nem para a direita nem para a esquerda se o Espírito Santo não te deu essa certeza. Amém? Para que não se arrependa. Porque senão, amados, nós podemos nos arrepender e às vezes o arrependimento dê uma consequência tão grande que às vezes é quase que impossível consertar tudo aquilo. Dá muito mais trabalho. Então é muito mais fácil, em vez de ficar consertando erros, melhor é tirar um tempo, dobrar os joelhos, subir para sua torre alta, que significa o quê? Ficar orando ao Senhor, ore em línguas, ore ao Senhor, se aquiete até você ouvir do Senhor. Se você não consegue, você diz: Senhor, que a minha mente, passa teu fogo na minha mente, consciente, subconsciente e inconsciente, lava com o teu sangue, Senhor, tira, apaga tudo aquilo que não vem de ti, tudo que ficou registrado de filmes, de jogos, de porcarias mundanas, que hoje tem dificultado para que eu te ouça, Senhor, para que eu compreenda que teu Espírito está falando comigo. Apaga tudo isso, limpa. Sabe que de vez em quando a gente tem que pegar o celular e fazer uma limpeza, porque não tem mais memória, ou que o computador faz o mesmo. Tudo que está de porcaria, que não gera nada, que não gera vida,
peça perdão, Senhor, apaga, Senhor. Grava no meu coração a tua palavra para que eu não peques contra ti, que a tua palavra, Senhor, esteja fixada na minha mente, consciente, subconsciente, Senhor, que a tua palavra seja viva. Então, amados, nestes tempos é um tempo de interceder, é um tempo de orar, é um tempo de clamar, e é um tempo de adorar, e é um tempo de agradecer. Agradece. Antes de você reclamar, de você pedir, o Senhor sabe o que tu precisa. Então, Senhor, eu te agradeço pela fé, pelo emprego, pelas finanças, pela saúde, pela alegria, por tudo. Todos os dias agradece. Você pediu uma vez, deu, só agradece. Porque isso é um segredo. Assim como aquela mulher que vinha atrás de Jesus e os discípulos disseram: Senhor, despede-a. Ela nem é judia, ela nem é dos nossos, vamos dizer assim, né? Mas aquela mulher ficou ali, porque aquela mulher viu o que muitos judeus, muitos hebreus não viram: o Salvador, o Messias, né? O Filho do Deus vivo. Então, queridos, pela fé, ande pela fé, profetize pela fé, abençoe pela fé, sabe? Não olhe para, não, lá tem 2, 3, 4, diga não, pela fé tem o que tem será suficiente, porque vai se multiplicar. Amém? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Amados, essa era a palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? Que certamente é o que todos nós estamos precisando. Então não se esqueçam, não fuja da cruz. A mensagem da cruz, aonde tiver uma cruz tu pode passar, ela sempre vai lembrar da obra de Jesus. Vai lembrar do cumprimento da palavra de Deus. Vai lembrar de morte, ressurreição e salvação. Amém? Então, queridos, essa era a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração para o dia de hoje, ou para esses dias, né? Porque nós temos estado orando todos os dias às 19 horas, no período de 1 hora por dia. Oramos, intercedemos por todos os irmãos em Cristo, aqueles que assistem, aqueles que participam, aqueles que nós nem conhecemos, nos 4 cantos do planeta. Não importa, importa que este é o nosso trabalho, amados. Isso alegra o Senhor. E orai sem cessar. Né? Orai sem cessar. Se tu está triste, mas vai, bota um louvor bem alegre, um louvor que realmente exalte o nome do Senhor. Não louvores que exalta o homem, mas que exalte a Jesus. Amém, queridos? Então eu gostaria de pedir novamente para os irmãos, todos que estão participando, depois eu vou ler aqui, depois que termina a nossa transmissão, eu sempre leio, sempre oro, sempre apresento todas as pessoas que estão participando ou que ainda vão assistir depois, né? Você que está assistindo agora, que vai assistir depois, não se preocupa, a oração é sempre tempo presente. O Espírito Santo de Deus não envelhece, Jesus não envelhece, ele tem 33 anos e 6 meses, glória a Deus, aleluia, né? E Deus também. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos e te apresentamos todos os nossos irmãos em Cristo, todos os pedidos de oração, Senhor, que foram feitos e clamados nesta noite. E nos 4 cantos do planeta Terra, Senhor, todos aqueles que têm ansiado, pedido, Senhor, por misericórdia. Eu nunca ouvi tantas pessoas falar, só Deus para nos livrar deste mal, desse Covid, muitos dizem, e eu digo, é verdade, só Jesus, só a graça de Deus
Hore larasturi balaraya daramasti andaremas. Rostoro borlasti balarabastori ederemas. Rasti cantoro rosti balarasti adaralarabastori ederemas. Rala lesti barastori balarabasti andaramas. Resti barlastori asti andaralaramas. Restiri barlastori ederemas. Eis que eu visito a todos aqueles que me chamam pelo meu nome, que clamam a mim. Rastarararabalara cantorobia deremas, rastibarlastia daramas, este barlasto riba rastita laramas, romalastitaramas. Levante e anda e marchem, ore, interceda, rabalarastit, ou rabarrasti andaramasti laramas. Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome. A tua palavra diz que passo os céus, passo a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém, amados? E o Senhor diz que Ele irá diante de nós e endireitará os nossos caminhos tortos, porque o Espírito Santo de Deus nos conduz para o caminho e Ele sempre sinaliza para não nos desviarmos do caminho. Ele nos avisa e nos sinaliza do perigo do caminho, que há no caminho. Amém, queridos? Que Jesus ricamente os abençoe a todos. Eu oro também, que eu tinha me esquecido, das grávidas, aquelas que estão com os bebezinhos nos seus ventres maternos. Quero lembrar, Jesus, lembro das grávidas, lembro dos bebês, Senhor, porque um dia tu também foste bebê, tu também esteve lá no ventre da Maria, então sabe tudo que um bebê passa. Então nós queremos consagrar todos os bebês que estão nos ventres maternos a Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Boa noite a todos, então. Fique na paz. Fique na paz e na comunhão do Espírito Santo de Deus.